Estamos aqui agora com o comandante do batalhão. Comandante, obrigado por receber a gente aqui. Comandante, quão importante é esse evento, trazer os veteranos para dentro do batalhão, né? De reunir tanta história, né? Sim. Segundo a unidade de bombeiro fora da capital. Isso. Né? E a gente vê esses veteranos aqui reunidos. É muita história num lugar só, né, comandante? Exatamente. No dia 16 de maio, exatamente no dia de hoje, a gente comemora o Dia do Veterano, do Bombeiro Veterano, aqui em Santa Catarina. Então não podia ser diferente, né? A gente tem, ao longo dos anos, marcado essa data com um encontro simples. A gente está oferecendo um almoço e convidando todos aqueles bombeiros que fizeram história aqui no batalhão, no 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Blumenau. Muitos trabalharam aqui por alguns anos e foram servir em outros lugares, enquanto que outros passaram a maior parte da carreira aqui. Então, para a gente é muito gratificante receber esse pessoal que literalmente construíram a história do nosso batalhão, da nossa instituição. Então, a gente percebe que é uma responsabilidade muito grande a gente valorizar esses veteranos, porque todos eles, né, se hoje o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina goza de uma alta credibilidade junto à população catarinense, é muito por conta do serviço realizado ao longo dos anos desses veteranos. Então, é mais do que justo, na verdade, é uma obrigação nossa fazer um encontro, né, pelo menos para que esses bombeiros veteranos eles possam vir até o nosso quartel, a gente possa contar algumas histórias mais antigas das suas vivências, para que eles também se reencontrem muitas vezes e reforcem esses laços de amizade que eles cultivaram ao longo dos anos. E, querendo ou não, eles saem daqui irmãos, né? Sim. Eles passam, se a gente for somar 30 anos de carreira, eles passaram muito mais tempo com os bombeiros, né? Com a própria família, né? Diversos cenários que o nosso Vale aí acaba recebendo, desastres naturais, em todo o contexto. Então, a história que esses bombeiros têm entre eles, às vezes é muito mais afetiva do que a própria família, né? E a gente reencontrar todo esse pessoal, né, é importante porque a gente mostra o reconhecimento do batalhão com eles, que eles não foram esquecidos e jamais Sim. serão esquecidos, né? Uhum, exatamente. A gente hoje vive uma situação um pouco diferente do que havia no passado, mas esses bombeiros veteranos já trabalharam em escala de 24x24, escala de 24x48, então a maior parte do tempo da vida deles foi dentro do quartel nesse período da carreira. Então é natural que eles tenham laços muito fortes entre eles, viveram situações de risco, né, que colocaram suas vidas em risco. Então são pessoas que realmente entre eles existe uma segunda família. Sim. São pessoas que têm um laço de amizade, de confiança muito forte, porque praticamente eles confiavam a vida de uns aos outros, né, diante das situações que eles enfrentavam, né, com pouca tecnologia, com poucos equipamentos, mas com muita vocação, com muita boa vontade, né, com muito esforço, eles conseguiram atender muito bem a nossa população. Então, para a gente é um motivo de grande felicidade ofertar esse momento para que eles possam, muitas vezes, reavivar esses laços, né, que eles cultivaram tanto ao longo dos anos. Né? Sensacional. Comandante, muito obrigado por receber a gente aqui. Nosso canal sempre fica à disposição, né? A gente sempre reforça a nossa fala no nosso canal. A Hariga está aqui sempre para valorizar a história do bombeiro e contar, né, quem são essas pessoas, né, que doam suas vidas por um Sim. simples obrigado ou por menos também. Sim, sim. Né? Então, nosso canal sempre vai estar à disposição do batalhão. Rafael, muito obrigado, cara, também pela tua vinda. Acho que é muito importante a tua cobertura aqui, né, de certa forma, em relação a essa mídia, né, porque, de certa maneira, é mais uma forma de a gente valorizar a história dessas pessoas. Sensacional. Tá bom? Rapaziada, conversamos agora com o comandante do 3º Batalhão, Coronel Muniz, né? Tenente Coronel Tenente Coronel Muniz, aqui na região do 3º Batalhão. E a gente acompanha as imagens agora aí, como está sendo esse encontro de veteranos aqui na região do 3º Batalhão. Forte abraço. Rapaziada, a gente está aqui agora com a primeira guarnição do AE, Auto Emergência, que era da época aqui quando o batalhão não era o 3º Batalhão, ainda era o 2º Subgrupamento de Incêndio. A gente está aqui com o Mendes, né, Sargento Mendes, Sargento Ney e o chefe Mac. Pessoal, como é que foi a experiência para vocês vir, né, de uma rotina de bombeiros que a gente só atendia combate a incêndio, resgate, e aí se inseriu o atendimento pré-hospitalar? Como é que foi esse desafio para vocês na época? Olha, foi um desafio, porque a gente trabalhava só nos APT, né, que era o combate a incêndio, mergulho,
E quando foi implantado, a gente fez um estágio no Santa Isabel, uma equipe, pegaram 20 profissionais, e até assim, que tudo era novo, não tinha curso, a gente aprendeu no dia a dia, foi aprendido, depois que veio os primeiros cursos de primeiros socorros. Então foi um desafio assim bem grande. E querendo ou não, né, como o senhor falou, né, está na rotina diária de combate a incêndio e resgate, e aí você se inserir numa área ainda que você não tem a noção ainda, e você vai ter que aprender Isso. conforme vai passando os dias, né? Isso é algo que, se for falar hoje em dia, não é nem possível um cenário desse, né? É verdade, né? Eu lembro na época, a gente não tinha nem luva cirúrgica. No começo, a gente aprendeu na raça, né? O AE01, Auto Emergência 01, acho que foi a primeira ambulância que o bombeiro teve, né? Então tu tinha que aprender na ocorrência mesmo. Não tinha equipamento, não tinha nada, bem diferente de hoje, que já tem tudo bem equipado, né? As viaturas. Então foi uma batalha, mas foi legal, a gente aprendeu bastante, sabe? E quem implantou o serviço foi o Coronel Lazares, né? E com o apoio do Dr. Mota, cardiologista do Santa Isabel, foi eles os pioneiros, eles que deram, se não fosse eles, provavelmente não teria sido implantado esse serviço. Então tem que dar méritos a eles, né? Eu sei que o atendimento pré-hospitalar do bombeiro Blumenau foi pioneiro, né? Sim. Mas dentro dos pioneiros, eu fiquei sabendo que nós temos um motorista de excelência que foi um dos primeiros motoristas do AE. Como é que era ser o piloto dessa máquina lá atrás? De início, como o pessoal já falou, serviço novo, isso tudo pra gente era novo, né? Mas como eu já dirigia viaturas maiores, para mim foi fácil trabalhar com ambulância, né? Naquela época era a ambulância AE01, a gente saía para atendimento de urgência e emergência, né? Mantinha velocidade, não era exagerada, não era precisar muito, né? Sempre com segurança no caminho, o que pegava que os colegas já falaram que a gente não tinha equipamentos, era tudo mais precário, né? A gente tinha, na época, curso, a gente não tinha curso para trabalhar, a gente tinha aprendido algumas coisas. Os cursos eram posteriormente, depois. Eu fui um dos também que fiz o primeiro curso de condutor de ambulância, que tem um certificado até hoje lá, que foi aqui em Blumenau em 89. Foi o primeiro curso de motorista de ambulância. Eu participei desse curso, então acho que foram 40 horas aulas, né? E a gente foi trabalhando, graças a Deus sempre trabalhando, né? Ajudando a comunidade da melhor forma possível, mesmo precário. O tempo que nós entramos, não sei se vocês se lembram, né? As luvas que a gente conseguia, nós lavávamos as luvas depois e botava talco dentro das luvas, deixava secar, reaproveitar e colocava talco dentro das luvas para reaproveitar, para poder usar nas próximas ocorrências. E foi dessa forma. E aí foi se construindo esse serviço dentro do bombeiro. Veio o AE01 aqui para Blumenau, aí o segundo aí foi Itajaí e o terceiro foi no bairro Garcia em Blumenau, que era uma F1. Essa F1 está lá em Indaiá hoje. Toda restaurada, mas está nas características do bombeiro voluntário, né? Mas sim, ela foi comprada no ferro velho, né? Mas foi muito bom a gente ter participado, né? Deve ser um dos pioneiros da época. Né? Legal. Pô, eu fico muito feliz, né, cara, de estar conversando com vocês, porque, como eu falei posteriormente, né? O serviço de atendimento pré-hospitalar inserido no modelo bombeiro começou aqui em Blumenau. E esse modelo se espalhou para todo o Brasil, que virou uma referência. E a gente aqui do Halligan Podcast, poder estar aqui conversando com vocês, desculpa a expressão, com os caras que iniciaram esse serviço, que hoje é uma referência nacional, eu fico muito honrado e agradeço muito vocês por estar conversando com a gente. Eu me sinto honrado por ter iniciado um serviço desse aqui, né? Como os amigos aqui também da época, né? Que hoje a gente vê a dimensão que isso tomou, né? Hoje o Estado, né? Eu acho que é difícil, são poucos municípios que não têm uma unidade de bombeiro, pelo menos com um ASO, né? Sensacional. A gente não imaginava que seria, né, a proporção que tomou, e hoje nós estaríamos aqui, né, sendo protagonista de ter sido os primeiros, né? Os primeiros, né? Então a gente agradece a oportunidade, né, a sua aí,
e que continue sempre, o Exército Bombeiro sempre continue evoluindo, né? Hoje nós temos o atendimento aéreo, né? Sim. Então, Você vê, né? Saímos de uma uma caravana, né? e hoje temos suporte aéreo e toda uma estrutura que nem se comparava a 30 anos atrás. Né? Muito obrigado. Aí, Rapaziada, muito obrigado. A gente conversou aqui então com a primeira guarnição do Alto Socorro, né? Auto Emergência aqui de Blumenau. E nós ficamos honrados desses veteranos que estão aqui nesse evento hoje, promovido pelo 3º Batalhão aqui em Blumenau. Vamos agora com o Sargento Prokhnoff, né? Também faz parte do grupo de veteranos, né? Sargento, como é que o senhor está aqui nesse evento aqui hoje, né? Mesmo estando de serviço, né? Dando uma passada aqui, veio os velhos amigos de guerra aí, nessa conversa, nesse almoço. Qual a importância disso, né? Desse entrosamento das equipes aí que já passaram pela caserna? Legal, Rafa. Estar aqui junto com os meus amigos de muitos anos atrás, né? Amigos da vida toda, né? São histórias para contar que não acaba nunca, né? Cada um que tu encontra aí, um velhinho desse de cabelinho branco, tem uma história incrível para contar da vivência da gente dentro do quartel, né? Então isso é uma oportunidade muito legal que o comando do batalhão vem adotando há alguns anos aí, de chamar esse povo para o quartel, para confraternizar, para comer alguma coisinha, para conversar. Então sempre é uma oportunidade muito bacana de conversar com esse povo todo. Eu estou na reserva desde 2016, né? Então, claro, sim, faço parte do grupo de veteranos aí. Mais ativo, né? Ativo. Ativo, né? E, Sargento, quanto tempo o senhor é bombeiro? Sou bombeiro desde que tu nasceu, em 93. 93? Desde que tu nasceu em 93, sou bombeiro. Pô, entregou minha idade pro público agora, me quero, né? E eu vou fazer a mesma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo. Sim. O que é ser bombeiro pro senhor? Cara, ser bombeiro para mim é um negócio incrível. É indescritível. Eu já comentei outras vezes que, para mim, tanto eu já dei prova disso, né? Que desde 2014 eu tinha tempo para aposentar, em 2016 eu aposentei e não fui embora, não vou embora. Para mim, eu tenho a impressão que uma vida para trabalhar no bombeiro é pouco. Legal. Eu queria um pouco mais. Um pouco mais. Se tivesse a tua vida... Se Deus me ajudar, eu quero ser bombeiro de novo. De novo. Sensacional. Sargento, obrigado. Tamo junto. Pessoal, a gente está agora aqui com o soldado Nelson, né? Nelson, como é que é para ti estar aqui hoje, né? Junto a diversos bombeiros aqui, muitos anos, né? De história do Corpo de Bombeiros de Blumenau. E hoje esse encontro de veteranos aqui. Como é que esse sentimento é para ti? Cara, bom demais. Rever amigos que a gente não via há muitos anos aí, para mim é muito gratificante. E Nelson, que ano que tu entrou no bombeiro? 1983. 83. E qual era a atividade que tu mais gostava de desenvolver na época? Combatente. Né? Combatente? Combatente. Para mim eu sempre fui combatente e era meu sonho, era o que eu gostava de fazer. Era a emoção de embarcar no caminhão e chegar no incêndio, combater o incêndio, e a gente sempre fazia isso com o maior respeito pelo povo que estava lá e com a maior competência possível, sempre. E dando assim, com todo o material que a gente tinha de falta e coisa errada. Hoje, naquele tempo a gente pegava mesmo, era no pelo mesmo, quando diz o ditado. Era muito mais braçal, né? Mais bruto do que hoje, muito mais. E Nelson, o que tu sente falta hoje, né? Tu sente muita falta da instituição, de estar nessa rotina. Sim. Como é que é pra ti isso hoje? Isso aqui tu nunca vai deixar de sentir falta, cara. Isso aqui é uma família que você arruma e você vai sempre gostar disso aqui, vai sempre sentir falta. A pessoa que entra nisso aqui já entra porque gosta. Se ele não gosta, ele não vai entrar. E se ele entrar, ele não vai ficar, porque não vai dar certo. E o Nelson, ele é irmão do nosso saudoso, né, Chaquete, né? Exatamente. Sargento Chaquete, saudoso, né? Sargento Chaquete, exato. Passou aí toda a sua carreira, né? Toda a vida dele passou nisso aqui. Então é uma família ali. Você entraram basicamente junto, né? No mesmo período ou não? O Chaquete entrou antes? Entrou em 81. 81? 81 eu acho que ele entrou, Legal. 81. E deixa eu te perguntar, falasse pra mim que entrasse em 81. 83. E atuasse até que ano? Até 85. Até agosto de 85. E o período tão curto, algum motivo específico? Um acidente, a gente saiu para ir no fogo no mato e na volta a gente capotou o caminhão. Em Alto Palmeiras, lá nas represas. Aí na hora lá já faleceu um soldado que estava com a gente e perdemos um grande amigo. E os outros, na verdade, se salvaram, mas
E eu não pude voltar mais a trabalhar, porque eu tive uns problemas de fêmur, quebrei minha perna toda. Acabou e tendo bastante limitação. acabou dando uns agravamentos nas cirurgias e não me deixaram mais voltar. Então, infelizmente, quando o acidente, a tua história não... A minha história mudou. Me tiraram o prazer de estar aqui. Mas os amigos e irmãos de farda continuaram por toda a vida. Continuaram aqui. Hoje a gente está aqui para se encontrar com eles. Isso aqui é muito gratificante. E relembrar, né? Relembrar os velhos tempos. Sensacional. Nossa, muito teu obrigado. Teu avô serviu comigo, tirei muito serviço com ele também. Com meu avô? Teu avô, muito. Não sabia desse detalhe. Nossa, rapaz, teu avô chamava ele de Bob ou de Rei? Não, Edgar, era o nome dele, era o Edgar, era o soldado Edgar. Mas tiramos muito serviço junto, ele era foda, sério. Legal, cara. Malandrão, sabe? Aquele malandrão, mas era gente boa demais, cara. Trabalhador. Pô, essa informação eu não sabia, que legal. Bom. Ele era muito bem, muito bom, meu grande amigo, o Edgar. Você se aposentou ali por 89, por ali, né? 87, né? Quando soube que ele faleceu, eu nem estava sabendo, quando soube já fazia tempo que ele tinha falecido. Foi legal, queria saber desse detalhe. Mas não, só fico muito feliz em estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da tua história, né? E estar nesse evento aqui tão legal, organizado pelo 3º Batalhão. Muito, exatamente. Valeu. Um abraço, obrigado igualmente pra você. Rapaziada, eu tô aqui agora com o meu amigo, Sub Valério. Esse aqui, por muito tempo, né? Um cavalão da Itopava, né? Chefe de socorro aqui em Blumenau. Sempre. Hoje é um cara que tá à frente aqui de muita coisa no batalhão, um cara que tem um gás, é um colega que eu admiro muito. Sub, o senhor também faz parte dessa galera que está aqui hoje de veteranos, né? Para o senhor aí, né, toda a sua carreira aqui dentro do 3º Batalhão, como é a sensação do senhor estar aqui hoje, vendo toda essa rapaziada aqui conversando, interagindo, né? Qual é o sentimento que o senhor está tendo aqui hoje? O sentimento é de alegria, é de prazer. Né? A mim foi dada a missão de trazer esse pessoal, os contatos, tudo foi feito com muito carinho, com muito respeito. E está aí acontecendo. Eu também sou um veterano, querendo ou não querendo, eu tenho aí 33 anos de serviço no operacional. Após esses 33 anos, tive o prazer de ficar 4 meses com a família em casa, descansando, e eu sabia que eu iria retornar para o CETISP, ou seja, né, voltar ao trabalho bombeiro. Não no operacional, mas sim na parte administrativa, que hoje eu faço parte do B3, quando a gente tem as missões de receber pessoas, ministrar palestra, formação dos nossos bombeiros militares, formação dos nossos bombeiros comunitários, enfim, diversas tarefas, o qual a gente está à frente aí e o comando bota essa responsabilidade e a gente sempre dá a missão pronta, né? E para mim é uma alegria saber que hoje eu faço parte dessa história. São 38 anos de serviço, cara. Então, bombeiro para mim é tudo. É a minha família, é o meu ganho, é o que eu tenho para me locomover, é tudo de bom, ou melhor, o respeito que eu tenho junto à sociedade, junto aos meus amigos, junto aos meus familiares, principalmente filhas, netos e genro, que me vê eu como uma pessoa, um exemplo. Então não tem testemunho melhor que esse. Só Deus sabe de todas as coisas que a gente viveu e que a gente passou e que ainda conseguimos mesmo, esse povo que está aí reunido, eles continuam ainda a carregar na veia o ser bombeiro. Porque por ser bombeiro, você já foi, né? Já foi ou está sendo ainda um bombeiro voluntário e você sabe o que é. É se dar à comunidade do jeito que a gente sempre fez. E a gente vê aqui, né, hoje, né, Sub, todo esse movimento que o senhor fez, o senhor estava comentando ali agora há pouco ali para os colegas, né? Mais de 30 ligações, ligando, né? Mais 80 ligações, né? 81 ligações. Em 28 dias, né? Não, na verdade, 81 são as pessoas que confirmaram. Mas hoje eu fiz mais de 100 ligações. Ou seja, o nosso efetivo, né, dentro do quadro que nós temos ali de veteranos, são 115 militares que já se foram para a reserva, desde o período que aconteceu, né, o nosso serviço bombeiro aqui no município de Blumenau. E de lá para cá, então, eu estou também no quadrinho. E com isso eu fico muito feliz. Inclusive, eu tenho até o prazer de teu pai também estar junto, né? Aí você agora também, aí como exemplo aí de profissional que atua aí na rua. E a gente, cara, é gratificante. Essa é a palavra. Eu gosto de falar, até falei para alguns aqui hoje, né? Quando eu cheguei aqui e vi toda essa raça reunida, eu tive quase um flashback na minha mente, né, Sub? Porque eu me lembrei pequenininho, quando eu ia na Itopava, vinha aqui no centro, via toda essa galera aqui no pátio, aqui, na época tinha cancha de bote aqui no fundo do batalhão. Perfeito. Eu fiquei parado tipo uns 10 segundos, eu falei, caramba, acho que eu voltei uns 30 anos no tempo agora. Bastante tempo. Então, Sub, parabéns ao senhor por organizar o comando do batalhão. Eu fico muito feliz
Sim. em ver o batalhão valorizando esses profissionais, mesmo que seja um ato simples, mas eles estão sendo lembrados porque eles construíram uma linda história aqui no batalhão. E aí assim eu deixo firmado aqui que isso nós também temos que agradecer o nosso comando. Se não fosse ele dar essa oportunidade, isso também não iria acontecer. Sim. Mas como a gente vê que é um comando que tem sentimentos, que vive na veia o ser bombeiro, e amanhã depois ele sabe que ele vai estar nesta posição. Nessa condição, né? Então o que ele está valorizando, o que ele está fazendo, eu falo por nome de todos os veteranos. Ele merece mais ainda o nosso respeito e a nossa admiração. E não tem mais palavras para ele a não ser dizer gratidão. Esse é o comando que está fazendo acontecer. Legal. Rapaziada, conversamos aqui com o Sub Valério, né? E mais uma vez eu reforço, como eu falei para o comando Tenente Coronel, né? Tenente Coronel Muniz. Muito obrigado. O Sub Valério que fez essa ponte para o Halligan estar aqui hoje. Sub, muito, mas muito obrigado. Pode sempre contar com a gente. O Halligan é uma ferramenta sempre para dar destaque positivo para os bombeiros. E a gente só tem a agradecer a tua presença. Sensacional. Eu tenho certeza que isso vai ser um momento que ele vai ficar gravado aí na história e a gente vai poder relembrar o dia de hoje. Sensacional. Né? Beleza? Sub, minha continência, muito obrigado, cara. E eu que lhe agradeço. Um abraço. Vamos lá. Pessoal, agora eu estou aqui com o Cabo Castellani, cavalão da Itopava Norte. Esse cara aqui, eu presenciei boa parte da carreira dele quando eu ia no quartel, né, visitar meu pai lá na Itopava Norte. Era ele e o pai no ABT 37, o senhor lembra disso? O seu pai era o meu motorista particular. Privilégio para poucos, né? Sim, privilégio para poucos. Cabo, quase 30 anos de serviço no Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina. Sim. Como é para o senhor estar aqui hoje, revendo grandes amigos, estando aqui nesse almoço aqui preparado pelo comando, né? Para valorizar os nossos veteranos? Me arrepiei-me todo. Cara, é um dos melhores momentos da minha vida do ano presenciar uma festa dessa. Rever os amigos, os companheiros de farda. Você não imagina. Só a profissão de bombeiro já é maravilhosa. Se eu tiver outra vida, eu quero ser bombeiro de novo. Vidas alheias e riquezas a salvar. Esse é o nosso lema. Legal demais. Cabo, tem alguma emergência daquela época que o senhor estava nativo ainda, que marcou a história do senhor, que o senhor conta assim, com orgulho de ter participado, de ter feito a diferença? Então, eu na minha escola, eu era muito falador. Aí um dos telefonistas falou assim para mim: ó, tu fala demais, tem uma vaga de telefonista, você quer ser telefonista? Aí uma das minhas primeiras funções foi telefonista. Aí uma vez deu um incêndio, tocou o telefone 193 e estava pegando fogo numa casa em uma rua, uma das maiores ruas de Blumenau, Rua Amazonas. Sim. Despachei o caminhão de incêndio para o local, a guarnição chegou no local, começou a combater o incêndio, só que o telefone não parou de tocar, estava tocando, aí eu falei: sim, mas o caminhão já está aí. Aí a pessoa falou: não, aqui não tem nenhum caminhão do bombeiro. Era 2 incêndios na mesma rua. Na mesma rua? Esse foi uma, né? Que marcou assim? Que marcou, né? E tinha depois aqueles acidentes graves, com vítimas presas nas ferragens, que chamava muita atenção. Então essa era outra. E na minha época, o que dava muito também era quando dava tempestade de verão. Ah, corte de árvore, né? Caía muita árvore em cima das casas, sim, destelhava muita casa, muito vento, e a gente lidava com esse tipo de ocorrência. Sensacional. Então essas daí era, né? Isso era a rotina da época ali, né? Então, Cabo, como o senhor falou, né, das emergências que marcaram, né, um pouco, são algumas, né, porque são infinitas emergências, quase 30 anos, né? O senhor falou ali de um incêndio na Rua Amazonas, que tinha 2 ao mesmo tempo, as emergências mais graves de resgate veicular, também em época de tempestade, bastante árvores caíam, né? E queria agradecer o senhor por todo o serviço que o senhor prestou à comunidade catarinense como bombeiro militar, né? Também agradeço como pessoa, porque se hoje eu sou um bombeiro, o senhor participou disso, né? Porque eu sempre, quando eu via na época o ABT 37 passando, era meu pai de motorista, o senhor de carona, né? E eu olhava assim, pô, um dia o cara tá lá dentro. Então o senhor
pode ter certeza que o senhor também fez parte da minha história como bombeiro. E eu fico honrado de estar aqui conversando com o senhor. O senhor é uma lenda viva para mim. Aí ele falou ABT 37. Todo mundo queria trabalhar nessa viatura. ABT, Auto Bomba Tanque. E tinha o ACA, Alto Comando de Área. Todo mundo queria trabalhar. Era um caminhão de resgate. Que legal, né? Sensacional. E na nossa época também, a gente atendia muito afogamento. No rio Itajaí-Açu, aí a gente ia fazer buscas, né? Aí tinha o mergulhador, eu era o piloto da embarcação, adorava essa missão também. Legal. Então deu muitos afogamentos em Blumenau. Então assim... Desde sempre, Blumenau sempre foi muito bem servido de bons bombeiros, né? Isso, não... Olha, Blumenau não pode se queixar do bombeiro que a cidade tem. Tem, né? Está de parabéns a todo mundo. O melhor do estado, se não do Brasil, né? Olha, eu não vou puxar o saco, mas... Tá bom, minha continência. Fala galera do Halligan, estou aqui com o Major Marcos, né, subcomandante do batalhão aqui de Blumenau. E hoje a gente está com uma atividade um pouco diferente aqui na unidade, né? É um encontro de veteranos, é isso, Major? É isso mesmo, então desde o ano de 2021, o dia 18 de maio é... Tradição. Então desde o ano de 2021, o dia 18 de maio aqui é celebrado o Dia do Veterano, do Bombeiro de Santa Catarina. É uma data para a gente celebrar e reconhecer todos esses profissionais que dedicaram um ano de suas vidas, né, em prol de salvar vidas aqui no nosso estado, não só aqui no município de Blumenau. E aqui já é tradição, a gente está fazendo anualmente um almoço, uma recepção para todas as pessoas que trabalharam aqui no Batalhão de Blumenau, uma forma de fazer uma integração, muitos amigos se reencontrarem que não se vê há muito tempo, então é um momento de muita festa aqui no nosso batalhão. E eu como filho de militar, né, eu cheguei aqui e é quase que uma nostalgia para mim, né, porque eu lembro que quando eu era pequeno, há 20 anos atrás ali, né, mais, chegava aqui, todo esse pessoal que está aqui hoje, aqui, né, nesse encontro, era aquele pessoal que estava aqui de serviço naquela época, então acaba sendo nostálgico, né, para quem é da época, né? Sim. Ver os velhos amigos de guarnição, né? Relembrar as velhas emergências. E o outro ponto muito importante é que o batalhão não esquece aqueles que passaram por aqui. É uma forma de honrar, né, o legado desses profissionais que tanto serviram aqui no batalhão, né? Sim, com certeza. É um momento também de a gente ouvir muitas histórias. O batalhão de Blumenau é o primeiro batalhão fora da capital do estado, então é um batalhão que carrega muita história. E nessas oportunidades de encontrar essas pessoas que trabalharam aqui há bastante tempo, a gente acaba ouvindo muitas histórias que eles passaram por aqui e é bem gratificante. Show bom. Major, muito obrigado, né, por nos receber aqui no batalhão e permitir que o Halligan faça parte desse momento tão importante para a história do batalhão e na história desses profissionais que hoje estão na reserva ali, né, contando a história, um pouco da história do nosso batalhão, né? Eu agradeço a tua presença, a tua participação e fique à vontade para estar gravando entrevistas com o nosso pessoal. Com certeza vai ter muita história bacana aí para estar filmando. Acompanhe. Pessoal, a gente está agora com o Sargento Schneider, né? Um grande veterano aqui do batalhão. Ingressou em 68, é isso, meu amigo? É, né? Tantos anos que a gente nem se recorda bem, né? Mas é muita, como os outros, é muita luta. Eu trabalhei, a maioria dos tempos, eu também trabalhei em Rio do Sul, né? Sargento, o que é um bombeiro para o senhor? Foi a minha vida. Bombeiro foi a minha vida. Trabalhei em firmas, trabalhei na empresa Industrial Garcia, trabalhei no Kremer. Eu saí do Kremer para entrar no bombeiro. Aí eu entrei no bombeiro e o bombeiro foi a minha vida. Trabalhei, fiz de tudo no bombeiro, de tudo mesmo. E o senhor faria tudo de novo hoje? Com certeza. O sargento, perguntar para quem está assistindo a gente lá no outro lado, né? Que conselho o senhor dá para quem quer ser bombeiro, para viver o que o senhor viveu? Em primeiro lugar, o cara tem que ter disciplina. Disciplina, educação em primeiro lugar. Que o bombeiro tem que ter disciplina, ordem e compreensão. Sargento, muito obrigado por conversar com a gente aqui, tá? A gente fica honrado
pelo tempo que o senhor passou aqui no quartel, pelo que o senhor fez pela nossa comunidade, né? Aproveita esse dia que está sendo, né, aqui no Bombeiro, com encontros de velhos amigos, né? Boas memórias. E o senhor, sempre que quiser conversar com a gente do Halliga Podcast, aqui é um cantinho do senhor. A gente fica muito honrado em estar aqui contigo. Eu que agradeço de ter aqui, me encontrar com meus velhos amigos. E é um prazer, né? Sempre foi uma profissão que eu sempre adotei e gostei muito. Trabalhei esses anos todos no Bombeiro. Claro que o encontro de... O ser humano é um caos, né? Então, passa de tudo. Até, inclusive, o rapaz que trouxe nós aqui, trabalha com Uber. Então, ele vem... Claro que trabalha com tudo quanto é gente, de tudo quanto é tipo, né? Então, é um caos, né? Então, eu sempre digo, trabalhar com o ser humano tem de tudo. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tu enfrenta de tudo, de tudo. Eu sempre acredito, a gente tem que acreditar que existe um Deus, então a gente está aqui para passar de tudo. Sim. A gente não se escapa de... Então passa por horas boas e horas difíceis. E assim a gente vai aprendendo e vai crescendo como pessoa, né? Exatamente, exatamente. Sargento, muito obrigado pela atenção do senhor. Deus abençoe muito você e sua família, tá? Agora vamos lá curtir esse dia maravilhoso com os amigos, né? Eu que agradeço, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo. A gente está aqui hoje por um motivo muito especial. Eu acho, para mim, que é um motivo muito especial, porque aqui a gente viveu uma vida, né? A gente viveu uma vida aqui. Os meus amigos de farda, os coronéis, os capitães, os tenentes, não importa quem seja, nós temos uma família, gente, né? Nós temos uma família. E essa família, ela não pode se abalar, ela tem que continuar, tem que progredir cada vez mais, gente, né? Assim, eu vou dizer, os primeiros bombeiros que vieram, eles plantaram uma sementinha, né? E nós cultivamos essa sementinha. Depois veio vindo os outros, né? Da minha época, depois. E vou dizer para vocês, ó, eu fiz a primeira escola de bombeiro de Santa Catarina, em 1968. Até então não tinha escola de bombeiro. Então o bombeiro fazia o quê? Eles pegavam o cara que tinha servido o exército, né? Sem nada, porque tinha algum conhecimento militar, e pegava e botava lá e dizia, ó, vai junto com os outros lá para aprender. E assim, né? Ia acontecendo, né? Então, a profissão de bombeiro, você tem que gostar. Você tem que gostar dos seus amigos, do pessoal lá fora, do civil, né? Nós nunca podemos dizer assim, pode ser. O pode ser já foi. Né, gente? Tem que ser agora. O bombeiro tem que ser agora. Né? Quando eu chamo o bombeiro, todo mundo está esperando que o bombeiro já vai chegar. Às vezes diz assim, poxa, mas o bombeiro demorou. Sabe, tu nem ligou? Como é que o bombeiro ia chegar a tempo se você deixou passar o tempo de se comunicar com o bombeiro? Né? E a nossa missão, ela é tão forte e é tão valorosa que nós só vamos quando alguém está em perigo. Né?
Quando as coisas estão tudo bem, se na minha casa está tudo bem, eu não preciso de bombeiro. Só vou precisar a hora que tem um pepino pegar, né? Aí chama o bombeiro. Aí o bombeiro tem que resolver. E ai dele se não resolver. Não é verdade, gente? Não é assim? Ó, eu tenho meus amigos aqui, ó. Meu Deus. Como é gratificante, gente, como é gratificante a gente se encontrar com os amigos.